Pessoal, vamos relembrar a última cena, os últimos acontecimentos. Nós vimos que uma peça foi encenada ali na corte, com a presença do rei, da rainha, de Polônio e das outras pessoas. E quando houve a cena do assassinato do rei naquela peça, o rei Cláudio ele ficou afetado. Aquilo trouxe lembranças na mente dele. Ele se recordou de um fato que ele está ocultando, que ele está escondendo. E aí, de repente, ele se levanta e Polônio pede para parar a peça. Eles pedem luzes, né, iluminação e saem. E Hamlet vê aquela reação, analisa aquela reação, olha para Horácio, fala com Horácio, que também estava ali a postos para observar os possíveis deslizes do rei. E para Hamlet, o rei é culpado. O rei é um assassino. O rei é um usurpador da coroa, um usurpador do trono. Então, vocês estão vendo, ok? Feedback. Cena 3, uma sala no castelo. Estão vendo, pessoal? Cadê o feedback? Beleza. Entram o rei, Rosencrantz e Guildenstern. Então, os amigos de infância e juventude de Hamlet. Não gosto do que faz, nem é seguro deixar à solta um louco. Preparai-vos. Vou despachar a vossa comissão. Com ele partireis para a Inglaterra. Então, levar Hamlet, o louco, o perigoso, para fora, ali da Dinamarca. Não pode o nosso Estado tolerar perigo tão crescente, de hora em hora, como a sua loucura. Guildenstern, partiremos. É necessário esse piedoso zelo para manter a salvo tantas vidas que dependem de vossa majestade. Rosencrantz. A vida, por mais simples, tem deveres para manter-se e armar o pensamento, evitando as desgraças. O rei não é uma pessoa simples, né? Mas a vida, por mais simples, tem deveres para manter e armar o pensamento, evitando desgraças. Nós estamos vendo aqui Guildenstern e Rosencrantz concordando com o rei. Eles estão ali em concordância ali com a atitude do rei. A gente poderia dizer que eles estão sendo obedientes porque concordam, porque são aliados do rei, são súditos, obedientes do rei. E ainda mais, deve evitá-los um sereno espírito, sobre cujo valor repousa o Estado, no caso, o rei, e a vida de outros 1000.
O Milor Fernandes coloca nessa parte assim: o ser de cujo bem-estar dependem e no qual repousam tantas vidas. Então, isso dá ali a, a certeza para o leitor que eles estão de acordo com tanto com as atitudes, decisões, como também com a governança do rei Cláudio. A majestade não sucumbe sozinha, mas arrasta, como um golfo, o que a cerca. Palavra golfo. Nós temos aí na geografia o Golfo. O Golfo é como uma baía, que é uma porção de mar. Aqui nós temos a Baía de Guanabara, uma porção de mar ou oceano rodeado por terra. Só que, diferentemente da Baía, tem dimensões maiores, sendo maior e mais profundo que uma baía. O Milor Fernandes ele coloca, aqui nós vemos, né, mas arrasta como um golfo o que a cerca. O Milor coloca assim, como o vórtice de um redemoinho. O vórtice é aquele espiral produzido pelo turbilhão, pelo redemoinho. Como o vórtice de um redemoinho atrai para o abismo tudo que o rodeia. Porque o redemoinho, né, pensando aqui no redemoinho na água, ele vai, ele tem aquela atração, aquela força, e vai atraindo para o abismo, né, para as águas profundas. É como a roda posta no cume da montanha altíssima, a cujos raios 1000 menores coisas são presas e encaixadas. Se ela cai, se ela roda, né, do alto da montanha, cada pequeno objeto, em consequência, segue a ruidosa ruína. O brado real faz reboar a voz universal. A palavra, o verbo reboar, ecoar com intensidade, estrondo. Então, a loucura, a majestade não sucumbe sozinha. Então, se o rei ele sucumbir, todo o reino irá sucumbir. Por isso que o rei, tomando essa atitude, ele está sendo sábio, zeloso para com o reino. Rei, armai-vos e aprontai-vos para a viagem. Vamos agrilhoar esses temores que andam soltos. Agrilhoar, prender com grilhões, acorrentar. Grilhões são aquelas correntes grossas de metal com anéis encadeados, usadas para prender. A gente vê muito, né, nas fotos, imagens, ilustrações, os escravos aqui no Brasil presos com grilhões. Então, aquelas correntes grossas, enormes, e também em alguns filmes, prisioneiros, né? Por exemplo, a imagem que me vem é aqueles prisioneiros que trabalham na ferrovia, na malha ferroviária, né? Na linha do trem nos Estados Unidos, e aquela bola de ferro, né? Aqueles grilhões, né? E o grilhão preso a uma bola de ferro para eles não escaparem. Rosencrantz e Guildenstern, já vamos preparar-nos. Saem Rosencrantz e Guildenstern, entra a Polônia. Ele já vai em busca de sua mãe, Hamlet. Sob a tapeçaria, eu me disfarço
para ouvir a conversa. De novo, ele se escondeu com o rei Cláudio na tapeçaria, de novo se esconderá na tapeçaria. Então, Polônio sempre se colocando às escondidas. Essa personalidade sorrateira de ouvir, ver e não ser ouvido, né? Não escutarem ele, não verem ele, não ser visto, que é como se fosse um rato. Lembrando que quando perguntam para Hamlet sobre o prólogo lá da peça, ele fala o quê? Que o nome seria A Ratoeira, porque é como se fosse uma armadilha para pegar um rato, porque ele queria, e ele pede também para Horácio fazer isso, observar a reação do rei. E eu estou seguro de que ela lhe fará forte censura. Como dissestes, com palavras sábias, esse encontro precisa testemunha, além da mãe, de vez que a natureza faz as mães parciais, ou seja, as mães não são neutras, elas são parciais, elas tendem para a escolha do filho. Alguém a escuta que o ouça com proveito. Então ele está falando, eu sou perfeito, essa atitude é perfeita, por quê? Ele está justificando, né? Porque é uma terceira pessoa. A mãe vai cair lá na lábia do filho. O filho vai falar, a mãe vai, meu filhinho. Eu não, eu estou ali ouvindo de forma imparcial. Adeus, Senhor. Eu ver-vos-ei antes de vos deitardes, e direi o que ouvi. Rei, muito obrigado. Sai, Polônio. O rei. Meu crime é como um cancro. Cancro, câncer, tá? Tumor maligno. Meu crime é como um tumor. Fede aos céus. Tem toda a maldição das velhas eras. A morte de um irmão. Rezar não posso, embora o meu desejo seja intenso. Meu pecado é mais forte que esse intento, e como um homem preso a dois negócios, aqui, dois negócios, primeira coisa, essa questão de rezar. Rezar. Rezar é uma atitude de um religioso, é um ato de se comunicar com Deus, de coração contrito, arrependido. Será que o rei ele está arrependido? Essa é a pergunta que se coloca. Meu pecado, então aqui, caráter religioso, não é crime, é pecado, é mais forte que esse intento. E como um homem preso a dois negócios, fico indeciso à escolha do primeiro e ambos desprezo. Se o fraterno sangue, sangue de irmão, tornasse mais escura a mão maldita, não haveria chuva que bastasse nos doces céus para torná-la branca? Pessoal, aqui eu quero observar uma coisa com vocês. Não haveria chuva que bastasse nos doces céus para torná-la branca. A Bárbara coloca assim. O Milô Fernandes coloca dessa maneira. Chuva bastante para lavá-las, lavar as mãos, de novo brancas como a neve. E isso aqui, brancas como a neve, me chamou a atenção. E eu acho que já falamos disso.
E eu fui no original ver como está no inglês. E tem esse a neve. White as snow. E isso aqui é uma referência bíblica. Shakespeare está ecoando de modo claro a referência bíblica de Isaías 1:18. Tá? Diz assim o versículo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então aqui, porque eu estou enfatizando, porque tem essa questão de ser pecado, o ato que ele fez. E o pecado, ele não precisa de punição como crime. Ele precisa também da redenção, do arrependimento para a salvação da alma. Então ele está levando para esse sentido. De que serve o perdão, senão de apoio para enfrentar o crime? Perdão e crime. E que há na prece mais que o duplo poder de prevenir-nos, para que não caiamos e perdoar-nos quando caímos. Olha só, o perdão é um apoio para enfrentar o crime. Você se perdoa para que a pessoa enfrente melhor o crime, ou seja, o perdão é um meio para se obter um fim, que é o alívio, ou o perdão é o perdão e acabou. A prece, duplo poder de prevenir-nos para que não caiamos. Então, como é essa redenção? Está falando de redenção, de se redimir, de se arrepender. Erguerei os olhos. A minha falta é coisa do passado, porém, que forma de oração me cabe? Perdoai-me o assassínio cometido? Não serve. A pessoa está viva para perdoar? Só Deus pode perdoar. Então, aqui é como se fosse uma oração. Pessoal, nós estamos lendo um importante texto. Nós estamos lendo uma confissão. Só que não tem pessoas ouvindo, conversando com ele. É o rei Cláudio com ele mesmo, é o rei Cláudio com Deus. E é por isso que eu coloquei essa ilustração e eu vou projetar aqui. Tá? Eu coloquei hoje essa ilustração lá e eu vou projetar ela aqui. Não serve. Estou de posse dos proventos pelos quais fiz o crime. Quais são os proventos? Aqui. Eis a coroa, minha própria ambição, minha rainha. Ele cometeu o crime, matou o rei, usurpou a coroa e casou com a rainha. Pode-se obter o perdão guardando a ofensa? Ou seja, guardando os bens? O Milor Fernandes coloca assim: é possível ser perdoado retendo os bens do crime? Um assaltante rouba um banco. Ele chega lá, né? Aí pega lá o dinheiro, o malote e leva. Aí ele se arrepende, mas ele continua com o dinheiro, ele gasta o dinheiro, ele usufrui do dinheiro, ele se arrependeu? Essa é a questão que o rei Cláudio está colocando aqui. Nas correntes corruptas deste mundo, o crime afasta, às vezes, a justiça. Com mão dourada. Olha só, mão dourada. Mão de ouro. E a grama do ouro está cara. O crime afasta, às vezes, a justiça com mão dourada. E vemos muitas vezes que o prêmio do delito compra a lei. É aquele assaltante que ele é pego e ele pergunta para o agente de segurança:
para o policial. Quanto você quer para me livrar? Mas não é tal nos céus. Lá não há manha, barganha. Lá fica a ação com a própria natureza. E somos, pois, levados a mostrar até os dentes nossas próprias faltas e a depor a evidência. E então, que resta? Usemos o que pode, a contrição. E o que não pode? E se o arrependimento nos é vedado? E se ele não tem a possibilidade de se arrepender? Por ser um canalha. Ó sorte miserável, alma negra de morte, alma enredada. A palavra aqui, enredada, tá, como adjetivo, significa algo que está emaranhado, entrelaçado, preso. Aqui, num sentido metafórico, o rei Cláudio envolvido nessa situação difícil, nessa própria trama criada, essa trama criada por ele. Como se fala, por exemplo, levando para o sentido literal, os ramos da planta ficaram enredados na grade do cercado. Então é quando os ramos, aos poucos, eles foram se entrelaçando, né? Lutando por livrar-se e sempre, sempre mais confundida. Ó anjos, ajudai-me, tentai, curvai-vos, joelhos obstinados. Coração de aço, faz-te tão suave quanto os tendões de algum recém-nascido. Tudo acabará bem. Olha só, tudo acabará bem. Né? A gente até fala isso, né? No final, tudo dá certo. No final, tudo dá certo. Tudo acabará bem. É uma frase, uma sentença de conforto. No final, vai dar tudo certo. Ajoelha-se. Então, se coloca de joelhos. Entra Hamlet. Hamlet, agora posso agir. Eis que ele reza. Então, aqui, a atitude dele de joelhos configura aqui uma reza, uma oração. Eu vou fazê-lo. Tira a espada. Então, Hamlet está pronto ali para matá-lo. E ele entrará no céu, e eu estarei vingado. Mas pensemos, opa, cogitou. Um vilão mata o pai. E, em consequência, eu, seu único filho, o criminoso, mando aos céus. O criminoso manda aos céus. Isso não é vingança, é paga e engano. Ele colheu meu pai, forte e nutrido, em plena floração de seus pecados, na flor de maio. Então, quando o rei Cláudio, a gente comentou isso, né? O rei Cláudio, ele está arrependido? Vamos só dar uma pausa antes de falar que eu vou falar desse trecho aqui especificamente. O rei Cláudio, ele está arrependido? Isso aqui que a gente viu é uma demonstração de arrependimento? Qual é a verdadeira índole do rei Cláudio? É esse assassino arrependido que quer se redimir, mesmo que não possa, que ali estava cego pela ambição, pelo poder, mas ao mesmo tempo acha que tudo vai acabar bem, que ele vai conseguir, né? Porque se ele conseguir o perdão, ele continuará como rei. E aí? Mas
Vamos pensar aqui nessa colocação de Hamlet. Aquele mais, né? Aqui é uma contraposição de ideias. Opa, calma aí, pensemos. Ele fala o seguinte, que o tio dele matou o pai forte e nutrido em plena floração de seus pecados na flor de maio. A flor de maio é no auge da primavera. É isso que significa. A gente poderia colocar aqui também no esplendor da vida. Ou seja, o rei Hamlet, ele morreu em meio à vida, cheio de vigor, porém sem penitência, cheio de pecados não expiados, perdoados. Por isso que tem aqui floração de seus pecados. Então, o Hamlet está falando assim, eu vou matá-lo agora, só que agora ele está orando. Ele está tendo seus pecados expiados, talvez. Então, ele vai cogitar não matar agora. Vamos lá. E só os céus conhecem como deu suas contas ao Criador. Talvez ele não tenha sido salvo. Não deu tempo da extrema-unção, de penitências. Ele foi assassinado. Mas nessas condições, bem refletindo, pesa o castigo. E estarei eu vingado, levando-o quando está purgando a alma, preparado e disposto para o transe? Será que, poxa, como o assassino não deu essa possibilidade para a vítima, eu vou estar vingado. Ele vai sofrer. Não. Auto-espada. Aqui é auto de parar. Terás maior violência quando ouvires dormindo, embriagado, no prazer incestuoso do seu leito, jogando, blasfemando ou cometendo um ato que não tenha salvação. Olha só, pessoal. Hamlet não matou o rei Cláudio porque viu aquele homem rezando, orando. E aí, quando ele viu aquele homem orando, ele falou assim, não vou matá-lo. Ele não merece a morte agora. Ele merece quando ele estiver, vamos colocar essa palavra, impuro. Quando ele estiver cometendo pecados, jogando, blasfemando, prazer incestuoso do seu leito, que é ali estar com a esposa do irmão, com a cunhada, cometendo algum ato que não tenha salvação. Aí sim eu vou matar e ele não vai ter escapatória. Ele será condenado, a alma dele irá para o inferno, não sei. Porque o meu pai foi assim com o meu pai. Ele não deu chance para o meu pai. Agora eu pergunto para vocês, por que Hamlet cogita isso? Nós sabemos que Hamlet está num dilema entre fazer e não fazer, coragem e covardia, ação e não ação. Então, será que isso é um subterfúgio psicológico para Hamlet? Será que ele não tem coragem e ele se apoia nessa ideia? Vamos ver. Se alguém quiser falar, pode falar. Um ato que não tenha salvação derruba-o, então, de pernas para os céus, e que sua alma seja negra e horrenda, como é o inferno. Minha mãe me espera.
Este remédio um pouco mais afasta o fim de tua vida tão nefasta, tão cruel. Sai. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Galera, está vendo? Sim. Beleza. Olhem só esta imagem. Esta imagem, ela representa o que nós acabamos de ler. Então, eu gosto dessas retratações, dessas pinturas, porque quando elas são fidedignas ao texto, elas nos ajudam a materializar, né, aquela determinada cena. Nós temos que tomar cuidado, porque a pintura, a ilustração, ela pode ser uma interpretação muito particular do pintor. Toda imagem vai ter ali os traços do pintor, né? Algum ponto que chamou a atenção dele, ele vai colocar na imagem, porque foi algo que chamou a atenção dele, não que está enfatizado no texto, necessariamente. Mas se esse ponto não ali divergir com o texto, não for assim uma diferença gritante, não altere o sentido do texto, não tem problema. Agora, essas imagens que eu disponibilizo para vocês, geralmente elas estão muito fidedignas ao texto, tá? Claro que com o estilo da época, o estilo do pintor, né, o traço, né, que identifica ele, né, e tudo isso. Então nós vemos aqui Hamlet vendo aqui o rei Cláudio orando, rezando, e ele titubia ali no assassinato. Ele ia matá-lo, vingar o pai, ele acaba titubeando ali e acaba desistindo, falando que não é a melhor hora. Outra hora, uma hora que ele estivesse impuro, sem tempo para pedir perdão pelos pecados, para ter os seus pecados expiados, aí seria melhor. Que aí seria igual, seria a vingança seria na mesma proporção que o ato. Eu pergunto de novo, isso não é um subterfúgio psicológico para não fazer o que ele acha que deve ser feito? É uma decisão dele. É uma decisão dele. Beleza, pessoal? Então, voltemos ao texto. Hamlet sai. Rei, erguendo-se. Voa a palavra, a ideia jaz no chão. Palavras ocas nunca aos céus irão. O Milo Fernandes coloca assim: minhas palavras voam, meu pensamento lhes é infiel. Palavras assim jamais chegam ao céu. E sai. Ou seja, ele falou ali, mas o pensamento não está concordando com as palavras. Pensamento ou os sentimentos, né? E ele fala, palavras assim jamais chegam ao céu, palavras ocas nunca aos céus irão. Então, será que ele... Aí eu pergunto de novo, mais uma vez, será que realmente ele está arrependido? Ou se a gente pode falar de essência, né? Porque isso é uma discussão.
a natureza dele é essa que nós já tínhamos visto e não muda. Cena 4. Os aposentos da rainha. Entram a rainha e Polônio. Polônio, ele já vem. Falai-lhe seriamente. Dizei-lhe que seus atos ultrapassam todo limite a suportar, e apenas vossa clemência o defendeu da cólera do rei. Eu vou ficar bem escondido. Por favor, sede clara. Rainha, não tenhais medo. Escondei-vos, ouço-o chegar. Polônio esconde-se atrás do reposteiro. Reposteiro é a tapeçaria, né, que a gente já está falando, porque é aquele cortinado que serve para separar os ambientes. É um cortinado que simula a porta, né? Entra Hamlet. Então, agora, a cena que nós vamos ver, nós vamos ler, é a cena que Hamlet vai falar com a rainha. A rainha, ela pede, ela suplica, ela envia, né, os amigos para falar, ó, sua mãe quer falar com você. E eles ficam ali implorando pela ida de Hamlet até ela. Falam também que Hamlet deveria falar com o rei. E ele, não, mas eu não quero, mas não posso, eu estou com a minha loucura. Não, vai, por favor, você precisa ir. E ele acaba se rendendo. Então ele vai até a mãe para conversar com ela. E essa conversa aqui será uma conversa muito significativa para a trama, tá? Hamlet. Então, que há, minha mãe, rainha, Hamlet, causaste ofensas a teu pai. Hamlet. Mãe, tu causaste ofensas a meu pai. Aqui ela está se referindo ao rei Cláudio. Aqui ele está se referindo ao pai dele, ao rei Hamlet. Então é um jogo de palavras. Rainha, vamos, tu me respondes com tolices. Vamos, tu me interrogas com malícia. Rainha, ó Hamlet, o que é que tens? Hamlet, de que se trata? Rainha, esqueceste quem sou? Hamlet, não, pela cruz. És a rainha, a mulher de teu cunhado. E antes assim não fosse, és minha mãe. Então aqui ele fala a mulher de teu cunhado. Nós vemos, né, uma afetação, nós vimos uma afetação da rainha Gertrude quando teve a peça, né, após a peça, ali a conversa de Hamlet com ela, a gente vê pela reação dela, e aqui, e ela fica constrangida, consternada, e ela pede para que Hamlet vá falar com ela, e aqui Hamlet fala, a mulher de teu cunhado, que é o que estava na peça, né? No caso lá, a rainha tramou a morte do rei. E o sobrinho do rei que o assassinou. E antes, assim não fosse, és minha mãe. Vou mandar-te quem possa interrogar-te. Como que saindo. Hamlet, vem sentar-te e não te mexas. Não irás sem que vejas no espelho a mais íntima parte de ti mesma, o âmago da pessoa, a parte mais essencial da pessoa. Ou seja, a proposta de Hamlet, e a gente vai ver,
A proposta de Hamlet, a partir daqui, é desvelar a própria mãe, é mostrar a parte mais íntima da mãe, agora nesse diálogo. E ela leva para outro sentido. O que vais fazer? Acaso vai matar-me? Ai, socorro! Ela grita. E ela sabe que Polônio está escondido. Não se esqueçam de Polônio. Polônio está escondido ali sob a tapeçaria. Polônio atrás do reposteiro. Socorro! Ou seja, ela gritou socorro, ele gritou socorro por ela. Hamlet tirando a espada. Agora um rato? Aposto o níquel, uma moeda, né? Que ele vai morrer. Dá um golpe através do reposteiro. Polônio, atrás. Estou morto. Cai e morre. Pessoal, agora nessa cena, Hamlet acaba de matar Polônio. Vou falar de novo, porque aqui é um momento significativo também. Hamlet acaba de matar com a espada Polônio. Rainha, ó céus, o que fizeste? Hamlet, que sei eu? Será o rei? Então, Hamlet cogita ser o rei. Afasta o reposteiro e descobre Polônio morto. Rainha, ó insensato, que sangrenta ação! Insensato, que não possui bom senso, não é uma pessoa prudente. Tão sangrenta, tão vil, quase tão torpe, quanto matar um rei, ó mãe querida, e casar com o irmão logo em seguida. Hamlet, ele olha a reação da mãe, mas ele não sabe se a mãe tramou. A peça dizer que sim. Agora, a mãe se afetou pode ser pelo simples fato que ela se casou, a mulher da peça, né? A personagem, a rainha, se casou com o rei. E fez juras de amor, né? Antes de ser morto. Na peça, assim, deixa eu um ponto aqui. Na peça não fica explícito dessa trama, não, tá? Ela jura eternamente o amor ao rei, o rei acaba dormindo e depois ela acaba casando com o irmão, né? Então não fica explícito se ela tramou. Não lembro. Se alguém quiser falar aqui, pode falar. Eu abro esse espaço. Eu não lembro. Teria que revisitar lá. Como matar um rei? É o que eu disse. Adeus, mísero tolo, intrometido. Aqui, o Hamlet, ele usa a palavra intrometido, que é o que nós estamos falando sempre aqui. Essa questão, essa postura de Polônio de se esconder, de se intrometer, inclusive, na vida dos filhos. Não que ele não deva ser um pai presente, né? Um pai responsável, mas ele usa de artifícios, né, para, por exemplo, vigiar o filho, mandando um criado sondar a vida do filho lá no local onde está, ver quais são as atitudes dele. Então, a gente até falou, se o Polônio estivesse na atualidade,
Ele seria aquele que convenceria o rei de monitorar todo o castelo, colocar câmera onde pode e não pode, e ele seria ali o chefe do grupo que ficaria monitorando ali o castelo, sabendo de tudo, de cada cena, com escutas também, com informantes. Tomei-te por alguém melhor. Ele pensou que era outra pessoa, pensou que era o rei. A sorte te castigou por seres tão solícito. Era assim que o Polônio se mostrava, solícito. Porque a pessoa que é solícita, ela age com zelo e presteza. Então aqui é uma ironia de Hamlet, né? A pessoa que está sempre ali para ajudar, resolver o problema, propõe ao rei, não, vamos ficar escondidos, que a gente vai ver se o Hamlet com a Ofélia, a origem da loucura dele é o amor pela Ofélia, né? Não, eu vou ficar escondido aqui, que eu vou ouvir a conversa dele com a mãe, e aí eu sou imparcial. Não, vamos fazer isso, vamos fazer. Então, a pessoa solicita demais. Aqui é ser solícito de maneira negativa. Não torças tanto as mãos, senta-se, acalma e deixa que eu te torço o coração. É isso o que farei, se ele for feito de matéria sensível, penetrável, se o hábito do inferno não blindou-o em bronze e o fez infenso ao sentimento. Aqui a palavra infenso é em oposição, inimigo, oponente. Então, em oposição ao sentimento, contrário ao sentimento. O Milo Fernandes, deixa eu pegar aqui para vocês essa frase com se o hábito do inferno não blindou em bronze. O Milor Fernandes coloca assim: não o empederniu endureceu em bronze como couraça e proteção contra qualquer sentimento. Tá? Rainha, isso ele falando para Polônio, rainha, que fiz eu para assim me censurares levianamente num clamor tão rude? Porque agora Hamlet está falando o que quer, está sendo verdadeiro, está sendo transparente com a mãe. Um ato que desfaz graça e pudor, que deturpa a virtude e corta a rosa da pura fronte do inocente amor, e põe nela um estigma. Aqui, estigma, uma marca, né? Quando a gente fala assim, a pessoa ela ficou estigmatizada por causa daquela atitude dela. Então, as pessoas tiveram uma impressão negativa e isso está se perdurando. Aí fica um estigma. E põe nela um estigma e torna os votos nupciais aqui do casamento em falsas juras de traidores. Um ato que do próprio matrimônio arranca a alma e da doce religião faz um arranjo de palavras. Aqui o Milor Fernandes ele coloca dessa maneira. Esse ato arranca a própria alma do corpo de um juramento e transforma a santa religião em rapsódia de palavras. A rapsódia é um gênero, né, literário, tem também musical, onde se
se mistura estilos clássicos e também tem como peça musical que faz ali a mistura, né? Tem até aquela música da banda Queen, Episódia. Então, por que eu estou falando isso? Doce religião. Esse caráter religioso está aqui presente, tanto na postura do rei Cláudio, ajoelhado, orando, como na própria forma que Hamlet está pensando. Então, ele está não vendo só a atitude do rei Cláudio como criminosa, mas também como pecadora, pecaminosa. Tá? Ato ante o qual se perturba o firmamento, sim, essa massa sólida e complexa, de rosto triste, como no crepúsculo, adoece de aflição. Esse diálogo, ele é um diálogo pesado que está se iniciando aqui. A rainha pergunta para Hamlet: qual é esse ato que clama assim tão forte? E assim troveja. Hamlet: olha neste retrato e neste outro a representação de dois irmãos. Aqui parece que ele mostra esses retratos, né? Este retrato com a representação de dois irmãos. O Milor Fernandes ele coloca o seguinte: mostra a ela retratos do pai e do tio. Olha a graça que paira nesta fronte, como lembra a feição do próprio Zeus. Olhos de Marte, forte no comando, o gesto de Mercúrio, o núncio alado, sobre a colina, quase alçado ao céu. Pessoal, isso aqui a gente precisa comentar. Eu tive que ir ao original. Por quê? O Milor Fernandes, ele coloca... Aqui nós temos os deuses gregos e romanos. Zeus, Marte, Mercúrio. Tá? Milor Fernandes coloca Apolo, Júpiter, aqui, nessa primeira linha. Ele coloca Apolo. Nessa segunda, ele coloca Júpiter, ao invés de Zeus. Zeus e Júpiter são deuses de mitologias diferentes, mas estão ali, um é paralelo do outro. Se fôssemos fazer ali o estudo da mitologia comparada, um é paralelo do outro. Então, Zeus é como Júpiter. O Zeus grego é como o Júpiter romano. Aqui ele coloca também Marte, o olho de Marte, tá? E aqui ele coloca o pobre igual ao de Mercúrio mensageiro. Eu fui no original, falei, vamos ler o que o próprio Shakespeare escreveu. Shakespeare, ele escreve e ele coloca a Hiperion, né, o titã da luz, aqui. O Milor Fernandes coloca Apolo, ele coloca Hiperion, que significa a beleza dos cabelos. Seria essa representação. Por quê? Porque Hamlet aqui está descrevendo um dos dois irmãos. Quem é esse irmão aqui, especificamente? É o seu pai. É o rei Hamlet. Então, ele está descrevendo o seu próprio pai. Então, aqui no original,
esse titã da luz representa a beleza dos cabelos. Aqui está dizendo a graça que paira nesta fronte. Aqui, como lembra a feição do próprio Zeus, o Shakespeare ele coloca Júpiter, majestade do rosto. Feição do próprio Zeus, majestade do rosto, autoridade divina. Porque são os deuses, tanto Zeus como Júpiter, deus dos deuses, né? O deus maior diante daquele panteão, do panteão grego, do panteão romano. Então, a autoridade divina. Seria o rei dos reis aqui, no caso, né? Está acima do rei Cláudio. Nessa parte aqui, Shakespeare coloca Marte mesmo. Então, olhos guerreiros, comando e poder, forte no comando. Então, está falando de comando, de guerra, guerreiro, tá? Por causa da figura de Marte. E Mercúrio, o gesto de Mercúrio, Shakespeare coloca realmente Mercúrio, seria a leveza e elegância núncio alado e elegância no porte, como recém-descido de uma colina que toca o céu. Tá? Então, o que eu estou querendo aqui mostrar para vocês? Aqui, ó, sobre a colina quase alçado ao céu. O que eu estou querendo falar para vocês? Que Hamlet está colocando aqui um ideal quase sobre-humano do pai. Então, o pai seria a soma das virtudes divinas, no que há de melhor nos melhores deuses. Tá? E aqui, um aspecto e uma forma que realmente pareciam dos deuses ter a marca, que afirma ao mundo que está ali um homem. Então é o ideal de homem, de rei. Este era o teu esposo. Agora, observa o teu marido de hoje. Espiga podre que contamina a safra. Não tens olhos? Não enxergas? Pudeste abandonar essas alturas para servar-te num paú? Então, antes de falar dessa última frase, se o pai, o rei Hamlet, ele era um nobre, né? Aqui não quer dizer que o rei Hamlet fosse assim. Aqui é um discurso de Hamlet, do filho. E o filho sempre vai preferir o pai. O filho, se o pai deu ali o mínimo de afeto, né, foi presente, o filho ele vai sempre preferir o pai. Isso é óbvio, né? Ele não está falando de como era o pai de fato. É a perspectiva dele para a mãe. E esse discurso, que é um discurso retórico, por isso que eu falei que não está plenamente de acordo com a realidade, ele coloca o pai como um nobre, divino, forte, justo. E o tio, espiga podre que contamina a safra, uma pessoa baixa, corrupta, usurpadora. Usurpador é tomar aquilo que não é seu. Então ele não poderia ter aquilo se não fosse por vias baixas. Por isso que ele fala, contamina a safra. Essa safra de linha sucessória real, né?
não tem olhos, e aqui ele coloca, pudeste abandonar essas alturas para servar-te num paú. A palavra servar-te é alimentar, é engordar. Até lembra cevada, né? Acho que quer dizer engordar. Então, cevar um animal para engordá-lo, para depois matá-lo, para servir de alimento, para os carnívoros, né? Tem gente que não. Mas cevar. E a palavra paú, aí pessoal, é Paul? É Paulo? Em inglês? Não. Paú é uma palavra arcaica, do português arcaico, significa pântano, brejo, lamaçal. Paú. Então, o Milor Fernandes, ele coloca justamente isso. Para ir engordar no lamaçal, né? Então ele está falando para a mãe aqui, pudeste abandonar essas alturas, essa grandeza, essa máxima grandeza, para ir engordar no lamaçal, se sujar. Tens olhos? Não me fales de amor. Na tua idade, o alvoroço do sangue é fraco e humilde, e cede ao julgamento das pessoas, né? Mas que escolha seria entre este e o outro, entre os dois irmãos? Certamente tens sentidos, mas estão paralisados. Então, aqui os sentidos, né? Como o próprio filósofo Aristóteles postula lá na antiguidade, visão, tato, olfato, paladar e audição. Os sentidos que nós utilizamos para acessar esse mundo, essa realidade sensível, material, estão paralisados. Pois a própria loucura não faz erros assim. Nem os loucos erram tanto. Nem os sentidos são escravos que não conservem uma certa escolha para servi-los nessa diferença, esse contraste entre os dois irmãos, entre um e o outro. Que diabo te logrou na cabra cega? Pessoal, aqui a Bárbara, ela coloca cabra cega. E cabra cega é um jogo popular, uma brincadeira popular brasileira. Mas ela coloca cabra cega aqui porque o Shakespeare, eu fui no original, ele também coloca uma brincadeira que é similar à cabra cega. É Woodman Blind, tá? Vou colocar aqui para vocês no chat. Então, era um jogo popular na Inglaterra elisabetana, equivalente ao nosso cabra-cega, uma brincadeira em que alguém é vendado com capuz, né? Por isso tem o wood, e aí precisa pegar os outros com os olhos vendados. Então é esse paralelo cultural entre essas duas culturas. E aqui no caso, Shakespeare coloca que demônio, né? Te logrou, que diabo te logrou na cabra cega, te vendou, te enganou, né? Ludibriou você vendada por causa dessa questão dos sentidos. Tem sentidos, mas estão paralisados. A visão é um sentido. Então, que diabo te logrou na cabra cega? Olhos sem senso, sensações sem olhos, ouvidos sem as mãos e sem os olhos, olfato só
ou parte dos sentidos doente de um sincero sofrimento não poderia transviar-te tanto. Aqui é a palavra transviar-te, transviar, verbo, né? Afastar, afastar-se do caminho. A palavra via, né? Transviar. Então, afastar-se do caminho, aqui para Shakespeare, para Hamlet, o caminho correto, o rumo certo. Não poderia transviar-te tanto. Ó vergonha, onde estão os teus rubores? Quando a pessoa fica envergonhada, ela fica com o rubor, né? Fica com avermelhada. Então, matrona, uma mulher de idade madura, se o inferno exalta assim uma matrona, seja de cera a própria castidade na juventude e se derreta em fogo. O Milor coloca assim: nos ossos de uma matrona, então que a virtude vire cera, ao calor da juventude e derreta nesse fogo. Clamando que não há nenhum opróbrio, aqui é desonra pública, vergonha, vexame, desonra pública, vexame, quando ataca o furor, visto que o gelo também pode queimar e que a razão é a alcoviteira da vontade. O Milor coloca assim: proclama que não é vergonha ceder ao assalto do ardor desenfreado, pois o próprio gelo queima violento, quando a razão é a bordeleira da luxúria. Então, a palavra alcoviteira é cafetina. Por isso que o Milor coloca como bordeleira, de bordel, prostíbulo. E ele está falando da razão, tá? Que também temos uma palavra importante aqui, que é a vontade. E a palavra vontade, para o Milor, é luxúria, que tem a ver com imoralidade sexual. Então, o Hamlet está falando dessa apatia, né, da mãe que ficou indiferente com toda aquela situação e se deixou ser seduzida por esta escolha, decisão de ficar com o rei. Mesmo sendo uma matrona. Rainha, basta, voltas os olhos meus para minha alma, e neles vejo tantos pontos negros que nunca sairão. Hamlet, e isso somente para viver num leito conspurcado. A palavra conspurcado, maculado, infame. Um leito infame, desonrado. Em meio à corrupção, fazendo amor, em vil pocilga, chiqueiro. O chiqueiro é aquele curral dos porcos, né, dos suínos, onde se cria ou onde se guarda os porcos. Então,
Hamlet está falando da relação da rainha Gertrudes com o rei Cláudio. Ele está falando desse caráter de corrupção. Rainha, não me fales mais. Essas palavras entram como espadas nos meus ouvidos para, doce Hamlet. Vamos parar. Ela falou para parar, vamos fazer uma parada aqui. A rainha, ela está se afetando com as palavras de Hamlet. É uma reflexão que podemos fazer. Por que ela está se afetando? Por causa da atitude de Hamlet? Pura e simplesmente? Ou porque naquelas palavras há um fundo de verdade? A gente não sabe. A gente está discutindo aqui a personagem, o perfil psicológico da personagem, Gertrudes. Mas por que ela fica afetada? Ela diz assim: essas palavras entram como espadas nos meus ouvidos. Será que era uma coisa que estava ali nela e ela não estava tendo consciência disso? Ela vê algum indício de culpabilidade na relação dela com o rei Cláudio? Uma relação rápida? Ela falou para o rei Cláudio lá, lá atrás, né, que a origem da loucura de Hamlet era a perda do pai e a rapidez do matrimônio deles. Eles contraíram muito rápido o matrimônio. Então, ela está se afetando com as palavras de Hamlet. Hamlet, assassino e vilão, mísero escravo, que não vale 1/20 do dízimo. Dízimo é a 10ª parte de uma quantia de algo. Se eu tenho R$ 1.000, R$ 100 seria o dízimo de 1.000, e 20º do dízimo, então, parte da parte do teu antigo esposo. Então, o rei Cláudio, ele é parte da parte, ele pensando na grandeza do rei Hamlet, ele não chega nem aos pés. Um rei palhaço, usurpador do reino e do comando, que roubou um precioso diadema, coroa, e o pôs no bolso. Rainha, não fales mais. Hamlet, um rei de trapos e retalhos. Entra o fantasma, o espectro do rei Hamlet entra aqui agora na peça. Valei-me, e sobre mim abri as asas, guardas celestes. Que é que me quereis, serena forma? Rainha, está de fato louco. Hamlet, viestes para ralhar com vosso filho? Ralhar? Repreender severamente? Que preso de paixão e do momento, deixa passar a execução do ato que lhe ordenastes? Por favor, dizei-o. Deixa passar a execução do ato que lhe ordenastes. Parece que Hamlet sabe o que ele fez, né? Assim, Hamlet, ele tomou aquela atitude de não matar. Mas parece que o príncipe Hamlet, ele viu aquilo como um ato, aqui ó, um ato de deixar passar. Ou seja, uma covardia. O que ele deveria fazer, ele não fez na hora certa. Ele deixou passar. Um descuido.
Por favor, dizei-o, fantasma, não te esqueças. O fim desta visita é avivar teu ânimo esgotado. Mas vê que o espanto oprime a tua mãe. Põe-te entre ela e sua alma conflagrada, inflamada, que o mal domina o corpo que é mais fraco. Fala-lhe, Hamlet. Hamlet. Como estás, senhora? Rainha, como estás tu que fixa o que desperta o alarme? Teus cabelos sedosos, acamados, como excrescências vivas se levantam. Aqui, excrescências que brilham intensamente, reluz. Não, perdão. Saliência, proeminência, tá? Saliência, proeminência. Então, como saliências vivas que se levantam e estão de pé. Ó, meu querido filho, deita o bálsamo frio da paciência sobre a chama e o calor do desvario. Para onde estás olhando, Hamlet? Ó, para ele. Olha tu como pálido fulgura, aqui sim, fulgura, brilha intensamente, reluz. É até a palavra que tem no nosso hino nacional, né? Fulguras, fulguras. Seu aspecto e sua causa conjugados, se ele pregasse as pedras, mesmo as pedras tocariam. Isso aqui, pessoal, é uma referência bíblica que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 40. Que diz assim: é uma passagem que fala, é uma fala do próprio Jesus entrando em Jerusalém, e ele diz assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Que é uma resposta aos fariseus que queriam que os discípulos se calassem. Ali no clamor, né, na celebração dele entrando em Jerusalém. Não me fites assim, senão com esse olhar tão doloroso, abalais minhas rudes intenções. O que tenho a fazer requer violência, as lágrimas talvez mudando em sangue. O que tenho a fazer requer violência. Ele está falando isso diante de um corpo, porque ele matou o Polônio. As lágrimas talvez mudando em sangue, chorando sangue. Rainha, a quem falas assim? Hamlet, tu não vês nada? Rainha, nada, mas vejo tudo o que nos cerca. Hamlet, nada ouviste? Rainha, não, nada, exceto a nós. Então só ele está vendo o espectro. Olha ali, vê como ele se retira, meu pai, com o mesmo traje que ele usava. Olha por onde vai, transpondo a porta. Sai o fantasma. Rainha, essa é uma criação do teu espírito. Esses vultos sem corpo, esses espectros, são hábeis criações do teu delírio. O Milor Fernandes, ele coloca nessa parte aqui, delírio. Delírio, meu pulso é como o teu, seu ritmo é normal, não é loucura o que eu disse. Milor Fernandes coloca:
o meu pulso como o seu marca o tempo calmamente e soa música saudável. Tu podes pôr-me à prova. Repetirei as frases que a loucura confundiria. Não, por Deus te peço, não continues a embalar tua alma nessa ilusão que é minha loucura, que fala no lugar das tuas faltas. Isso seria um bálsamo nas úlceras, enquanto a corrupção te vai minando, invisível, cruel. Confessa aos céus, contrita o teu passado. Evita os males que virão, e não ponhas mais estrume nas ervas mais. Perdoai minha virtude que assim fala. Na enxúndia destes dias obesos, a virtude se constrange. Pede perdão ao vício e curva a espinha a cortejá-lo para fazer o bem. Aqui nós temos vício e o Milor Fernandes coloca aqui no final: a virtude tem que pedir perdão ao vício. Sim, curvar-se, aqui curva a espinha, né? Então é essa postura de se curvar, de se submeter e bajulá-lo, sim, curvar-se e bajulá-lo para que ele permita que ela o beneficie. Então, nesse contraste entre virtude e vício. Vício, toda a atitude que é moralmente condenável. E virtude, principalmente a virtude cristã, né? Essa moral cristã que se estabeleceu no Ocidente. A generosidade, a paciência, a piedade, a coragem. Então ele fala: confessa aos céus, contrita o teu passado. Aqui, contrita de arrependida. Evita os males que virão, e não ponhas mais estrume nas ervas mais. Então ele está pedindo a ela uma postura, tá? Diante do rei Cláudio. Perdoai minha virtude, que assim fala. A palavra enxúndia, gordura, porque ele coloca também a palavra obesos, né? O Milor Fernandes ele coloca: na velhacaria destes tempos flácidos, a virtude se constrange. Esses tempos flácidos, esses dias obesos, aqui tem a conotação de uma postura relativa na moral. Então, são atitudes que são imorais, por essa moral tradicional, e aqui está parecendo ser algo normal, aceitável. A virtude se constrange nesses dias mais relativistas. Rainha. Hamlet, partiste em dois meu coração. Hamlet, pois joga fora a parte mais corrupta para viver mais pura com outra parte. Boa noite. Mas não vais ao leito dele. Olha só. Não vais ao leito dele. Que é um pedido de Hamlet. Se não és virtuosa, finge sê-lo. O hábito, esse monstro que devora, o juízo, é por vezes como um anjo que nos dá a sotaina que se ajusta aos atos bons. Aqui é batina do sacerdote católico. Então,
o hábito, esse monstro que devora o juízo, é por vezes como um anjo que nos dá essa batina que se ajusta aos atos bons. Aqui é uma postura de aparência. E aí você tendo essa postura, você consegue ter esse costume. Mesmo que você não seja virtuosa, pareça ser virtuosa. Refreia-te esta noite, e isso dará certa facilidade à próxima abstinência, da próxima vez que você for se deitar ao lado do seu atual marido. E mais a outra, pois o costume altera a natureza. Então você faz uma coisa hoje, aí você se esforça e faz de novo amanhã, aí você se esforça de novo e faz a mesma coisa no terceiro dia e vai se esforçando, isso vai virar costume. E esse costume, ele vai alterar sua própria natureza. Então ela fingir ser virtuosa, não tendo mais relação sexual com o atual marido, ela vai acabar se transformando. Mas isso aqui é um pedido de Hamlet. A ponto de vencer o próprio diabo, aqui seria a tentação, tá? Ou de expulsá-lo com potência enorme. Mais uma vez, boa noite. E se quiseres ser abençoada, eu pedirei a bênção divina para ti. Ou seja, eu pedirei aos céus força para que você consiga realizar esta missão. Quanto a esse nobre, eu me arrependo, mas aprove aos céus puni-lo com meu ato, e a mim com ele, servindo eu de castigo e de instrumento, vou escondê-lo e resgatar, por certo, a morte que lhe dei. Está falando aqui de Polônio. Então, boa noite. Eu devo ser cruel para ser honesto. Então, aqui ele fala, eu devo ser cruel para com a crueldade dê a crueldade. O paradoxo da tolerância. O intolerante, você deve dar intolerância para que haja tolerância. Começa o mal, pior será o resto. Uma palavra a mais. Rainha, que farei eu? Nada daquilo que eu peço que faças. Deixa que o fato rei, essa palavra significa vaidoso, petulante, presunçoso, rei, te leve ao leito, te belisque na face com luxúria, te belisque na face com luxúria, e uma carícia no pescoço obtenha de ti a história toda deste caso, que eu não sou louco, mas apenas finjo. Então ele falou para a mãe, olha, fale para ele. É bom que lhe confesse tudo isso, pois quem, não sendo mais que uma rainha, bela, virtuosa e casta, esconderia de um sapo, de um chacal, de um velho gato, tão boas novas, boas notícias. Aqui a própria palavra evangelho, né, evangelion, significa boas novas. E na história era a boa mensagem que chegava ao imperador. Não, apesar da sensatez discreta, abre essa cesta no telhado e deixa voar os passarinhos. Como o mono, essa palavra aqui é uma palavra antiga do nosso português, para se referir a macaco, como o mono, entra na cesta para ver o fundo e quebra nessa queda o teu pescoço. Rainha, fica certo, se o sopro das palavras vem do sopro da vida, eu não o tenho para dizer o quanto me disseste. Hamlet, tenho de ir à Inglaterra. Sabes disso? Então, Hamlet vai à Inglaterra. Foi uma proposta do próprio rei Cláudio. Rainha, eu o tinha esquecido, mas é certo. Hamlet, há papéis assinados. E os colegas, aqui ele está fazendo referência a Guildenstern e Rosencrantz, em quem confio,
como em duas víboras, vão limpar-me o caminho e vão guiar-me a uma cilada. Pois que isso aconteça, é divertido ver o sapador saltar com seu petardo. Sapador, trabalhador, ele pode ser civil ou militar, que cavava trincheiras. Tá? Trincheira é aquela... Quando você tem uma linha de exército, ali que está no fronte, aí eles cavam no solo e entram ali naqueles túneis, aquilo ali é trincheira, para poder ter ali um... Aí eles colocam uma casa-mata para ter ali um resguardo contra o inimigo. O Milor Fernandes coloca assim: pois é um prazer ver-se engenheiro voar pelos ares com o próprio engenho. Petardo é pequeno explosivo, tá? Então é uma armadilha, uma cilada que vão montar para o Hamlet, mas como ele já está sabendo, ele vai preparar o contra-ataque, o meio ali de sobreviver. Vai ser duro, mas hei de cavar por sob as minas, e na explosão os mandarei à lua. Oh, como é doce quando dois espertos se encontram, de repente, face a face. Esse homem vai fazer com que eu me mova, arrastando-lhe as vísceras para fora. Mãe, boa noite. O nosso conselheiro, quão sério agora está, grave, calado, que foi em vida um falador avoado. Polônio. Avoado, pessoa distraída, desatenta. Vamos, Senhor, por fim ao vosso fado. Nós já falamos dessa palavra. Destino inevitável. Boa noite, mãe. Saem separadamente Hamlet arrastando Polônio. E aqui nós terminamos. E sábado que vem veremos ato 4, cena 1, uma sala do castelo.